tenho uma lista de prioridades, assim, né? Pra mim é Deus, né? A primeira prioridade. Depois, pra mim, é trabalho. O trabalho, pra mim, não é um emprego. O trabalho é a obra, pra Uhum. mim, tá? Depois eu tenho família, que é a base pra tudo isso, né? E aí depois eu tenho saúde e algumas outras coisas. Então, como Deus é a minha prioridade, Eu mudaria uma coisinha na prioridade aí, mas tá o que tudo que você bem. mudaria? Não, mas é que, cara, isso daqui é uma coisa particular, É. né? Então, assim, Não, mas que você, qual que é a sua? mas o princípio não é particular. O princípio Ah, qual que é é o princípio? é Seria pri- família acima de trabalho? sem dúvida. Mas mesmo o trabalho sendo a sua obra? Não, mas assim, se você Ou a pode sua fazer obra é a uma. família, Mas nesse se caso? você trocar a sua família pela obra como prioridade, você vai ter uma excelente obra e a sua família pode ser extremamente frustrada. Então, se você colocar a família acima da obra, Acima da obra. Acima, é a tua prioridade, porque é a tua base de tá, lançamento. tá É bom. igual você falar pro lançamento de foguete lá, que o cara vai lançar, que a Uhum, base pode ser qualquer material. uhum. Pode estar do jeito que tá, pode colocar areia, pode. Não. Se aquela base tiver prejudicada, o foguete explode mesmo tendo tudo para voar. Tá. A maioria das pessoas hoje bem-sucedidas, em alguma coisa que deram muito certo, foram. Você volta, dá um replay e vai para a família dela. A família dela já provavelmente não existe mais. Porque ela trocou tudo. Ela trocou o tempo, ela trocou a saúde, ela abandonou todos e tudo, mas deu super certo. Mas ela não tem mais com quem compartilhar. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que, poxa, acho que talvez o grande objetivo nosso seja ser cada vez mais parecido com Jesus, Sim. né? Se a gente for olhar para a família de Jesus, assim, em relação à obra de Jesus, assim, como que a gente consideraria a família, né, de Jesus como parte dessa lista de prioridades? Uma pessoa que não Mas o casou, propósito de etc, assim, Jesus não foi viver a nossa vida, tá? foi morrer a nossa morte. Então, o preço que Jesus pagou, eu não preciso pagar. A Bíblia diz que ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Isso aqui agora que eu vou falar não está na Bíblia. A morte dele era a nossa morte. Então, esse foi o propósito de Jesus, não foi a vida mais feliz. A vida mais feliz é a nossa, que somos perdoados pelo sangue de Jesus quando nos arrependemos, que podemos ter uma vida de devoção, que podemos caminhar na terra, por mais que esse tempo seja breve, curto demais, e é tão curto que não vale a pena a gente dar foco na obra ao invés naquilo que é a nossa prioridade, que vai estar com a gente até o final. Mas olha só, só nessa discussão ainda, Kaique, é porque eu tô na sua reflexão aqui, eu tô gostando da reflexão, Sim. tá? Porque acho que a lista de prioridades, veja que ela mudou várias vezes na minha vida. Uhum. Várias vezes na minha vida. Tem uma época que não era Deus, né? E Sim. de repente, pô, agora é Deus. Tem uma hora que era família, de repente mudou e etc. E isso daqui vai mudando, né? Pelo menos foi mudando. Mas a minha lógica é assim, ó. Se eu perguntar, eu acho que a pergunta correta, né? E talvez esteja muito no mundo material, tá? Mas no mundo material, uma coisa que eu descobri é que a pergunta correta não é o que eu quero fazer, é o que eu quero colher. Uhum. Porque se eu me pergunto o que eu quero fazer, eu vou fazer um monte de bobagem, né? Porque você tem desejos, a gente tem prazeres imediatos, né? A gente tem uma grande diferença entre o espírito e a carne, né? O espírito tem muito mais a ver com o longo prazo, tem muito mais a ver com a felicidade e a carne tem muito mais a ver com o prazer. Se eu pergunto o que eu quero fazer, prazer. Se eu pergunto o que eu quero colher, eu vou fazer o que eu devo fazer para eu chegar lá, e que muitas vezes tem a ver com a felicidade, tem a ver com o longo prazo, né? Se eu pergunto o que eu quero colher, o que eu quero colher é a obra ali na frente. E o que você está dizendo é que a família ela é a base, mas ela é a base para eu atingir aquela obra. Tá? Então, se eu perguntar o que eu devo colher, a minha resposta seria essa obra. E a família ela faz parte disso. Porque se eu for considerar que o que é base faz parte do topo da minha lista de prioridades, então eu deveria ir até para outras coisas, talvez. Porque antes de ter família, eu precisaria ter a minha saúde também. Né? Para eu poder ter uma família e assim por diante. Sim, Né? mas eu concordo. Mas qual que é a compreensão, Tiago? A gente é muito jovem ainda. Sim, sim. Você trabalha quantas horas por dia aqui? Nossa, Kaique, me ajuda aí. Deve ser umas 14. Se eu trabalho 12, você trabalha 14. Não é possível. É que aqui, você diz aqui, vocês na terra ou no Não, escritório? aqui. No No escritório? no teu projeto, cara, sei no lá, grupo primo, no todo. 8h30 até 7h30, 8h30. No escritório, Não, esquece no que você tá escritório, fazendo coisa. esquece. O primo deve ser aquele que escritório, o dia fica no inteiro celular trabalhando, enquanto vê filme. Se É o dia eu, inteiro se eu trabalhando. acordo respondendo coisa e durmo respondendo coisa, você deve fazer Então, igual. beleza, vamos lá. Ah, isso é foda. A pergunta é essa aqui, ó. Então, beleza, você passa 80% do seu dia acordado dentro desse escritório. Tá bom. Com a casa, você passa quanto tempo? Café da manhã, janta e cama. Fechou, beleza. Então, vamos dizer que
a tua prioridade é o trabalho e a Uhum. lógica minha também, eu também passo 80% do meu dia trabalhando e os outros 20% eu estou com a minha família e com meus filhos, minha esposa e meus filhos, Tá. certo? Agora, por que eu digo que a prioridade não é o trabalho? É porque se agora eu tô ao vivo com vocês, agora, meu filho me ligar Uhum. e estiver passando por um momento que ele precisa de mim, irmão, eu não tô nem aí pra vocês, eu não tô nem aí pra que eu tô ao vivo. Eu paro tudo isso daqui porque a minha prioridade é o meu filho. Se a minha esposa passar mal agora, eu saio daqui e corro pra onde ela estiver. Mas e se você Isso tiver é a com- prioridade. A prioridade é o que me faz tomar decisões em detrimento do que é secundário. Então, por exemplo, a minha prioridade é a minha esposa e meus filhos. Certo. É o Senhor e a minha esposa e meus filhos. Então, eu já tomei decisões de cancelar reuniões importantes porque o meu filho tava quietinho demais. Ele precisava de mim. Sentei, agora eu vim no carro, liguei pro meu filho, ele tava no almoço um pouquinho diferente, e ele falou um negócio pra minha esposa que deixou a gente um pouco preocupado, e eu vim no carro falando, filho, você é o melhor amigo do papai? É, eu sou seu melhor amigo, papai. Então conta pro pai o que aconteceu. Não aconteceu nada. E aí a gente desenvolveu uma conversa e tal. Resumindo, isso é a minha prioridade. E se tivesse dado algum problema, provavelmente eu ligaria pra você com muito carinho e falar, irmão, eu tive um problema com a minha família aqui. E eu preciso voltar. Então, esse é o negócio. Tem gente que faz o contrário. Você tá no momento com a sua família, que a sua família precisa muito de você, mas o seu trabalho te chama. Você abandona a sua família e vai cuidar do seu trabalho. Uma das pessoas que eu mais amo, uma das maiores referências do que eu acredito, que foi o Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas do século XX, na biografia dele, ele diz que um dia ele chegou em casa e a filha dele perguntou pra esposa dele, mamãe, quem é esse homem? E aí ela falou, esse é seu pai. E a menina começou a chorar. Ou seja, ele foi um homem incrível e eu tenho o maior respeito pelo legado dele, mas em algum momento ele priorizou o trabalho, porque tem aqui, ó, ele trabalhava para o Senhor, certo? Mas Deus é uma coisa diferente do seu trabalho que você faz, seja lá o que for. Então ele priorizou mais o trabalho, a ponto de chegar em casa e a própria filha não o reconhecer. A pergunta é, a vida da gente passa, certo? As pessoas que nos acompanham hoje nos acompanham porque a gente dá resultado. Mas um dia a gente não vai dar tanto mais tanto resultado. A gente não vai ser os melhores, a nossa obra vai ser obsoleta, alguém já vai ter feito algo muito melhor, mas vai ter alguém que vai restar no nosso lado e que não tá nem aí pra nossa obra. Os nossos filhos e a nossa esposa. Não, com certeza, cara. Então esse é o negócio, a gente tem que colocar, a gente coloca esforço, trabalha, a gente quer acontecer, mas a gente tem que saber que o nosso foco tá dentro da nossa casa. Se lá tiver com problema, não adianta que dá tudo certo. Não adianta, é extremamente perigoso. A maior graça da vida da gente, cara, é ter com quem compartilhar. A minha maior alegria é eu falar com a minha esposa. E eu falo isso direto com ela, amor, Deus mudou a nossa vida. Olha o tanto de coisa maravilhosa que a gente vive hoje. Sabe, olha quanta coisa boa. E essa é a graça. Sozinho não tem graça nenhuma. Então já pensou, você tá construindo algo incrível. Mas se você chegar lá na frente e a Karina não estiver com você, cara, não vale a pena. Caramba, AK. se a Kari descobre sobre a Karina, AK, perdão. eu Mas, falei- ó, Karina, AK. Camila. Não, Mas eu vou falar um pouco Pô, do... o corte estava lindo, né? Esquece a Karina. Karina. Mas eu, Não, mas- eu vou falar Ah. dentro do tema até. Eu... Mas você vai mudar de tema? Não vou Que mudar. bom, né? Que Eu, você vai mudar o eu, tema, né? eu entendo um pouco dos dois tá falando e eu segui mais pra linha do Thiago e às vezes em casa sozinho eu me arrependo. Real, assim. Porque eu não tenho uma família tão consolidada, família distante, assim, e eu acho que eu não preservei tanto quanto eu deveria preservar. Você pode ver que eu tô até com voz de choro, assim. Porque eu tô passando por um momento meio difícil e eu entendo o que você tá falando, de verdade. Amém, cara. E sabe, eu queria de verdade que todo mundo entendesse algo como isso. Porque no fim, Kaique, a gente vai trabalhar pra caramba, vai ser maneiro. O vídeo de ontem, eu postei um vídeo ontem falando alguma coisa sobre amizade, pessoas que são pra vida inteira. E a nossa família é pra vida inteira. Meus filhos são pra vida inteira. Então imagina, cara, que frustração gigante a minha. Eu falo, saber que eu fui bênção pra vida de milhares de pessoas e um dia o meu filho falar que odeia o que eu faço. Já parou pra perceber que a maioria das empresas, os herdeiros, não são como aqueles que começaram o negócio? Não tô falando de maneira científica, não é um dado. Mas você já viu que parece que quem vem depois não tem o mesmo brilho, muda tudo? Por quê? Porque viu a família, às vezes, sendo despedaçada por conta daquilo que gerou aquele império. Eu conheço gente que, pelo contrário, odeia
aquilo, muda de vida, tem um estilo de vida totalmente diferente para não ser igual. Então, cara, não existe uma receita certa. Na verdade, existe um equilíbrio que a gente precisa ter de saber qual é a prioridade. Cara, não tô bem. Minha esposa não tá bem. Cara, para. Para. Tem uma coisa que eu acho maravilhoso em Jesus. Tem um episódio que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Cara, Jesus é Deus, tem poder para tudo. E a Bíblia diz que Jesus, naquele dia, tinha uma multidão esperando ele para fazer milagre. Jesus entrou dentro de um barco, quietinho, foi pro meio do mar. E o que aconteceu lá? Ninguém sabe, ninguém escreveu, ninguém estava junto. Mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele estava tão bem resolvido com aquilo, com aquelas emoções, porque Jesus era 100% homem também, que Jesus curou todo mundo que estava doente. Ou seja, quando a gente leva a nossa vida com coisas que deveriam ter sido resolvidas, a gente vai levando a trancos e barrancos, quando a gente vê o problema se tornou tão grande que a gente já não consegue mais resolver. E aquilo que estava dando tão certo, talvez pare de dar certo porque lá atrás está com problema. Aqui está com problema. O coração não é mais o mesmo. Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, que você A falou um cá negócio... deve estar feliz.